إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبعد. Meus queridos e amados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, em forma de consolo aos crentes, aos sahabas, depois de terem perdido a batalha de Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, que esses são os dias em que Allah subhanahu wa ta'ala alterna entre as pessoas. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala nos informa neste versículo que os dias não são iguais, que existe a alternância da vida. Hoje você está feliz, amanhã poderá estar triste. Hoje o negócio está a andar bem, amanhã poderá não andar bem. Portanto, não existe nenhuma situação constante na vida do ser humano. E isso porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, que por certo nós criamos o ser humano fi kabad, em constante fadiga e dificuldades. Portanto, o ser humano foi criado para enfrentar dificuldades. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala fala a respeito do crente: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, que as pessoas julgam que serão deixadas livres pelo simples fato de dizerem que creram em Allah, وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, e não serão testadas. Portanto, o teste, as provações fazem parte do sunnah de Allah tabarak wa ta'ala. E a vida do ser humano não é constante. Ele passa por várias fases. A alternância da vida. E esta diferença de fases, esta diferença de situações, em algum momento pode criar, pode remover do ser humano aquilo que chama-se rahatul bal, que é a paz espiritual. Por causa desta alternância da vida, hoje o ser humano está triste, amanhã está feliz. Hoje o negócio está a andar bem, amanhã não vai andar bem. Pode criar, pode remover a paz espiritual do ser humano. E muitas das vezes nós procuramos essa paz espiritual em sítios onde não existe, porque nós temos uma concepção errada da verdadeira felicidade, da verdadeira paz espiritual. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, há 1400 anos aproximadamente, ele já veio retificar esta concepção que nós temos da felicidade, da riqueza, do bem-estar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou ao Abu Dharr radiyallahu anhu: "Atara anna kathrat al-mal huwa al-ghina?"
وأن قلة المال هو الفقر. يا أبا ذر, tu achas que possuir muitos bens materiais representa riqueza e não possuir bens materiais representa pobreza? Abu Dharr radiyallahu anhu respondeu afirmativamente dizendo que sim, ya Rasulallah. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicou a ele que não é esta concepção de riqueza, lakin al-ghina ghina al-qalb, que a verdadeira riqueza é a riqueza do coração. Então o ser humano não é rico pelos bens que ele possui, mas sim por aquilo que reside no seu coração. E existe uma relação muito forte entre a paz espiritual e o coração. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, em vários versículos do Coran, assim como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos seus ahadith, orientam a purificar a nossa alma, a purificar o nosso coração. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, que é bem-aventurado aquele que purificar o seu coração, purificar a sua alma, e estará na perdição, na destruição, aquele que não purificar a sua alma, aquele que não limpar a sua alma, o seu coração. Por quê? Porque o coração é o centro de tudo. Como consta no hadith, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, que por certo no coração do ser humano ou no corpo do ser humano existe um pedaço que, se ele estiver puro, então todo o corpo também estará puro. Mas se este pedaço estiver danificado, então o corpo também estará danificado. Ala wa huwa al-qalb. Por certo, este pedaço que comanda todo o corpo do ser humano é o coração. E a relação do coração com a paz espiritual é como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah Muhammad: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. Que aqueles que creem em Allah tabaraka wa ta'ala e praticam boas ações e creem naquilo que foi revelado ao Muhammad alayhi salatu wassalam, sendo a verdade de Allah tabaraka wa ta'ala, kaffara anhum sayyi'atihim. Allah subhanahu wa ta'ala irá expiar os seus pecados, as suas más ações, wa aslaha balahum. E Allah subhanahu wa ta'ala irá consertar os seus assuntos, irá conceder a paz espiritual. Então, Allah subhanahu wa ta'ala cria esta relação entre o iman em Allah subhanahu wa ta'ala e as boas ações com a paz espiritual. Portanto, não é possível adquirirmos a paz espiritual senão através do iman em Allah tabaraka wa ta'ala, senão através das boas práticas. Por isso que nós precisamos, antes de tudo, purificar os nossos corações, como introdução ao iman, que é para o iman residir em nossos corações. Então, esta é a relação que existe entre o coração e a paz espiritual. Al-iman wal-amal salih. Então, nós devemos ter esta concepção que não se adquire a paz espiritual senão através do iman em Allah subhanahu wa ta'ala, como nós mencionamos estes versículos. E é preciso também entendermos que a paz espiritual não é alcançada por alguém que inveja os outros ou critica as pessoas para que ele seja elogiado. Este indivíduo que tem o hábito de invejar os outros e criticar as pessoas para receber elogios ou rebaixar os outros para que ele ascenda, esse jamais irá alcançar a paz espiritual, pois o Nabi alayhi salatu wassalam deixa claro
لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تبابوا وكونوا عباد الله إخوانا. Nabi alayhi salatu wassalam deixa este chamado de não se invejarem, não darem as costas, não existir ódio no seio dos muçulmanos. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, que sejam irmãos ou servos de Allah, que sejam irmãos, e bem sabemos que um irmão não inveja o seu irmão. Então aquele que quer gozar, que quer alcançar a paz espiritual, deverá purificar o seu coração da inveja, do ódio, como o profeta alayhi salatu wassalam explicou. Assim como não alcança a paz espiritual aquele que apaga a luz do outro para que a sua luz permaneça acesa. E Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre isso. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Que eles desejam com as suas bocas, com as suas línguas, apagarem a luz de Allah subhanahu wa ta'ala. As pessoas desejam apagar a luz que Allah subhanahu wa ta'ala colocou em si. No entanto, Allah tabaraka wa ta'ala diz: Wallahu mutimmu nurahu walau kariha al-kafirun. Que tenha esta certeza que Allah subhanahu wa ta'ala irá completar a sua luz, mesmo que os descrentes detestem, mesmo que os seus inimigos detestem, mas Allah subhanahu wa ta'ala irá completar a sua luz. Portanto, aquele que apaga a luz do outro para que a sua luz possa permanecer acesa, esse jamais irá alcançar a paz espiritual. Assim como não alcança a paz espiritual aquele que faz os outros calarem para que ele seja o único a falar. Porque isso, em algum momento, demonstra a doença que existe no seu coração de al-ananiya, do egoísmo, porque ele quer ser único a ser visto, quer ser único a ficar em frente. Esse jamais irá alcançar a paz espiritual. Assim como não alcança a paz espiritual aquele indivíduo que vive de aparências, aquele indivíduo que demonstra ser alguma coisa que ele não é, anda de uma forma que não lhe pertence, fala de uma forma que não lhe pertence. E Allah subhanahu wa ta'ala censurou os munafiqin, os hipócritas, dizendo: يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Que eles tentam enganar Allah subhanahu wa ta'ala e os crentes, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. No entanto, eles não enganam senão a si mesmos. وَلَا يَشْعُرُونَ. No entanto, eles não percebem que, na verdade, não estão a enganar Allah, não estão a enganar os crentes, mas estão a enganar a si mesmos. Portanto, aquele que quer viver de aparências, aquele que quer que as pessoas vejam o que não existe nele, esse jamais terá paz espiritual, jamais viverá tranquilamente neste dunya. E Allah subhanahu wa ta'ala também, falando dos crentes, ele diz, falando dos munafiqin, queria dizer, ele diz: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدٌ. Quando você olha para os munafiqin, para os hipócritas, تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, o corpo deles, o físico deles é admirável. Você fica admirado com o corpo deles. وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, quando eles falam, você escuta, são eloquentes, eles demonstram ser eloquentes, demonstram ter uma aparência física que não lhes pertence. No entanto, quando chega a hora de mostrar a verdadeira coragem, eles são os primeiros a fugir. Para dizer que os munafiqin, dentre as suas qualidades, é que eles vivem de aparências. E hoje, infelizmente, com a existência das redes sociais, muita gente passa a vida a viver de aparências. Por isso que muito cedo nós já vivemos deprimidos,
já vivemos angustiados, porque nós estamos a viver uma vida que não é nossa. Queremos aparentar algo que a gente não é. A pessoa quer gastar mais do que ganha, por isso nunca vai alcançar a paz espiritual. Então, é necessário que sejamos verdadeiros, sinceros para conosco e para com as pessoas, para que alcancemos a paz espiritual. Assim como não alcança a paz espiritual aquele que não vive em paz consigo mesmo e com as pessoas. Um dos primeiros fatores para alcançar a paz interna, a paz espiritual, é a pessoa viver em paz consigo mesma e com as pessoas. Se a pessoa não está em paz consigo mesma, esta pessoa jamais irá alcançar a paz espiritual. Por isso que, por ele não viver em paz consigo mesmo e não viver em paz com as pessoas, ele anda sempre com medo, anda sempre receoso. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, falando das qualidades dos hipócritas, diz: يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. Eles julgam e acham que qualquer barulho é contra eles. Esta é a característica dos munafiqin. Quando alguém levanta para falar, ele acha que está a ser acusado. Quando alguém levanta para dar alguma exortação, ele acha que as pessoas estão contra ele. Por quê? يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. Ele acha que todo barulho, qualquer coisa que acontece, qualquer coisa que o outro faz, está contra ele. E isso representa a fraqueza do seu coração. Isso porque ele não está em paz consigo mesmo, não está em paz com as pessoas, por isso está sempre com medo, está sempre receoso. Então, é necessário, para alcançarmos a paz espiritual, vivermos em paz conosco, com nós mesmos, e viver em paz com as pessoas. Assim como não alcança a paz espiritual aquele que vive apegado excessivamente à vida mundana, aquele que a sua maior preocupação é o dunya, esse jamais irá gozar da paz espiritual. E entendam que aquele que não possui a paz espiritual, esse perdeu tudo. Por isso que Nabi alayhi salatu wassalam disse: Man kanat ad-dunya hammuhu farraqa Allahu shamlahu. Aquele que fizer do dunya, da vida mundana, a sua maior preocupação, farraqa Allahu alayhi amrahu wa ja'ala faqrahu fi 'aynayhi. Allah subhanahu wa ta'ala irá dispersar os seus assuntos. Os seus assuntos nunca estarão organizados, nunca estarão orientados. Allah irá dispersar. وَجَعَلَ الْفَقْرَ فِي عَيْنَيْهِ. E Allah subhanahu wa ta'ala irá colocar a pobreza na sua frente, nos seus olhos. وَلَمْ تَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. E ele não irá alcançar do mundo, do dunya, senão aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para ele. Então, por que nós devemos viver excessivamente apegados ao dunya, se não iremos alcançar senão aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para nós? E isso é algo notável na sociedade. Quem vive excessivamente apegado ao dunya nunca está tranquilo, nunca está seguro, sempre vive com medo, porque o dunya jamais irá acabar e ninguém irá alcançar o dunya até ao ponto de dizer que isso é suficiente. Por isso que Nabi alayhi salatu wassalam diz no hadith que se o ser humano tivesse um vale cheio de ouro, um vale cheio de riqueza, ele ainda assim irá procurar um segundo vale de riqueza, porque a riqueza nunca chega. Então, se nós procurarmos, se nós nos apegarmos excessivamente ao dunya,
Então é uma corrida sem fim. Por isso que Nabi alayhi salatu wasalam disse: "Ma mala'a batn ibn Adam", que nada irá preencher o estômago do ser humano senão a areia depois da morte. Quer dizer que ele em vida sempre vai procurar mais riqueza. Então aquele que vive apegado ao dunya está sempre nas correrias, porque aquilo que ele tem nunca é suficiente para ele. Então, aquele que vive apegado ao dunya jamais irá alcançar a paz espiritual. Assim como não alcança a paz espiritual aquele indivíduo que passa o seu tempo, a sua vida, a se intrometer em assuntos que não lhe dizem respeito. Aquele que passa a vida só a procurar saber, investigar assuntos alheios que não lhe dizem respeito, esse jamais irá alcançar a vida mundana, ou jamais irá alcançar a paz espiritual. Por quê? Porque a preocupação dele é simplesmente a vida das pessoas. O que é que o fulano tem? Onde é que ele conseguiu? O que é que ele faz? Essa é a preocupação dele. E dentre os prejuízos da pessoa ficar e ocupar o seu tempo em assuntos que não lhe dizem respeito, é que ele sempre vai cair no haram. Aquele que está sempre preocupado com assuntos que não lhe dizem respeito, a finalidade dele é de cair no haram, sem dúvida. Porque se a pessoa fica preocupada, por exemplo, porque o seu vizinho comprou um carro e ele está preocupado em saber onde é que ele conseguiu aquele carro, onde é que ele trabalha, a finalidade disso é que ele vai começar a pensar mais do seu irmão, no mínimo, que não é possível. Aquele senhor recebe 7.000 meticais mensal, como é que consegue comprar um carro de 250.000 meticais? Só pode ser um traficante, só pode ser aquilo. Então o mínimo é que a pessoa cai no haram. Aquele que vive preocupado com os outros assuntos alheios cai no haram. E outro prejuízo é a inimizade. E ele nunca estará em paz com as pessoas. E não só, ele viverá triste, nunca está feliz. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu, la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasukum. Não procurem saber sobre assuntos que, se vos esclarecerem, vocês irão ficar tristes. Não procure saber. Então, aquele que vive preocupado com a vida das pessoas está sempre triste. Por isso que jamais irá alcançar a paz espiritual. E também os nossos ulamás dizem: al-ishtighalu bima la ya'nihi mufdin ila al-ishtighali bima ya'nihi. Quer dizer, a pessoa que se preocupa, ou al-ishtighalu bima la ya'nihi mufdin ila al-ishtighali amma ya'nihi. Aquele que se preocupa com assuntos alheios que não lhe dizem respeito, efetivamente esse irá se distanciar daquilo que lhe preocupa. Quer dizer, o tempo que a pessoa estaria sentada a meditar e a procurar soluções para o seu desenvolvimento profissional, seu desenvolvimento social, ele está preocupado em saber onde é que o fulano conseguiu o carro. Então, aquele que se preocupa com assuntos alheios, ele vai se afastar, vai se distanciar daquilo que ele, na verdade, deveria se preocupar. Então, este tempo que a pessoa perde a investigar o outro, poderia muito bem sentar, procurar soluções para o seu desenvolvimento. Por isso que este indivíduo jamais irá alcançar a paz espiritual. E ainda surge uma pergunta: quem de facto alcançará essa paz espiritual? Já vimos muitas características daqueles que
não alcançarão a paz espiritual. Mas quem irá alcançar? Nabi alayhi salatu wassalam foi perguntado sobre afdalun nas, a melhor das pessoas. E ele disse, sallallahu alayhi wa sallam, makhmumul qalb, saduqul lisan. Saduqul lisan, bima'ana, ele é verdadeiro, ele é sincero consigo mesmo e com as pessoas. E a outra qualidade, makhmumul qalb. Sahabas perguntaram, o que é isso de makhmumul qalb? Nabi disse, kullu taqiyyin, naqiyyin, la baghya fihi, la ithma fihi, wala baghya, wala ghil. É todo temente, taqi, que teme Allah subhanahu wa ta'ala. Naqi, é puro, com um coração puro. La ithma fihi, não se intromete nos pecados, não abre as portas dos pecados. Wala baghya, wala hasad, wala ghil. E ele não tem ódio, não tem rancor, não injustiça aos outros e não tem inveja para com as pessoas. Este é que irá alcançar a verdadeira paz espiritual. Por isso que nós dissemos que tudo isto gira em torno do coração. Taqi, naqi, la ithma fihi, wala baghya, wala ghil, wala hasad. E existem alguns sinais que representam e indicam a paz espiritual. E são 3. O primeiro deles, husnul tawakkul, amma lam yanal. É a pessoa confiar em Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que ele ainda não alcançou. Deixar o futuro nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. E esta é uma das causas que remove a paz no nosso interior. É que nós estamos muito preocupados com o futuro. O indivíduo, a preocupação dele, o que é que os meus filhos vão comer, quem vai sustentar os meus filhos quando eu morrer. Como se ele tivesse certeza que ele será primeiro. Por vezes, pode ser que os seus filhos serão primeiros a morrer antes dele. Então, aquele que não confia em Allah subhanahu wa ta'ala para comandar a sua vida, ele vive sempre preocupado com o futuro. E aquele que está preocupado com o futuro jamais irá alcançar a paz espiritual. Então, o primeiro sinal é a pessoa confiar em Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que ele ainda não alcançou. O segundo sinal, husnul ridha amma nal, é a pessoa estar satisfeita com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala lhe concedeu. Pessoa estar satisfeita com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala lhe concedeu. Por isso que Nabi alayhi salatu wasalam disse, warda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas. Fique satisfeito com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a si, takun aghna an-nas, que você será a pessoa mais rica deste mundo. Então, aquele que não está satisfeito com o que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para ele, jamais irá alcançar a paz espiritual. Este é o segundo sinal, ar-ridha. E o terceiro sinal, as-sabr amma fat, é a pessoa ter paciência daquilo que ele perdeu. Então, aquele indivíduo que confia em Allah subhanahu wa ta'ala, que deixa o seu futuro nas mãos de Allah, deixa o seu presente através da satisfação nas mãos de Allah e o seu passado através da paciência, este será a pessoa mais feliz deste mundo. Então, são esses 3 sinais. São esses 3 sinais que nós podemos verificar, que podem indicar que este indivíduo goza de uma paz espiritual ou não. E aquele que não tiver uma dessas 3 coisas, esse perdeu a paz espiritual. E como nós dissemos, a paz espiritual não tem nenhuma relação com bens materiais. Quantas pessoas dormem tranquilas e felizes em uma esteira,
é uma simples esteira, depois de um simples jantar. E quantas pessoas precisam de tomar algum comprimido para apanhar sono? É uma cama de luxo, é um palácio, é uma mansão. Então, esta concepção deve sempre andar conosco, que a felicidade, a paz espiritual, a tranquilidade não tem nenhuma relação com a riqueza, os bens mundanos, mas sim com a relação que você tem com Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto mais forte for a relação que você tem com Allah, mais feliz você viverá, mais tranquilo você estará neste mundo. قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا والشكر له تواليا وتترى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. أما بعد. Meus queridos e amados irmãos, aquele que deseja alcançar a paz espiritual deve compreender três realidades importantes. Quem quer viver feliz neste dunya, tranquilo, deve compreender três realidades importantes. A primeira realidade é que não existe descanso completo neste dunya. Você deve compreender que este dunya não é para você descansar. Por isso que consta Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nós criamos o ser humano em constante dificuldade. Então este dunya não é para a pessoa descansar. Por isso o Nabi disse: "Ad-dunya sijnul mu'min", que o dunya, a vida mundana, é uma prisão para o crente. Então a primeira realidade que você deve compreender é que o dunya não existe descanso completo. O verdadeiro descanso é no Jannah. O verdadeiro gozo é Jannah. Esta é a primeira realidade. A segunda realidade que nós devemos compreender é que não é possível agradar todas as pessoas. Porque quem vive tentando satisfazer todo mundo, este viverá cansado e angustiado. Por isso que Imam Shafi'i, rahimahullah, numa poesia ele diz: ضحكت فقالوا ألا تحتشم بكيت فقالوا ألا تبتسم بسمت فقالوا يرائي بها عبست فقالوا بدا ما كتم صممت فقالوا كليل اللسان نطقت فقالوا كثير الكلم حلمت فقالوا صنيع الجبان ولو كان مقتدرا لانتقم بسلت فقالوا لطيش بها وما كان مجترئا لما حكم يقولون شذ إن قلت لا وإمعة حين وافقتهم. Imam Shafi'i, rahimahullah, ele diz que olha, eu sorri, e os disseram que olha, veja este, está toda hora a sorrir. Mantive-me calado, disseram que está toda hora calado. Quando eu respondi, disseram que está aqui, esta é a natureza dele. Quando fiquei calado, disseram que não, este indivíduo é medroso. Quer dizer, tudo que a pessoa faz, sempre existirão comentários negativos das pessoas. يقولون شذ إن قلت لا. Quando eu digo não para eles, dizem que é egocêntrico. وإمعة حين وافقتهم. E dizem que eu sou fanático quando eu concordo com eles. Quando digo não, dizem que sou egocêntrico. Quando digo sim, dizem que sou fanático. فأيقنت. Então Imam Shafi'i diz: então eu compreendi أني مهما أراد رضا الناس لا بد من أن أذم. Eu assim compreendi que se eu quiser a satisfação das pessoas, então sempre irei receber críticas. Então a pessoa deve compreender esta realidade, que não é possível. رضا الناس غاية لا تدرك. Que a satisfação das pessoas
Quer dizer, é uma meta impossível de alcançar. Esta é a segunda realidade que nós devemos compreender. E a terceira e última realidade é que não existe paz espiritual para quem não tem satisfação, para quem não está satisfeito com Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, a questão de qillat ar-ridha, a pouca satisfação por aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu, é resultado an qillat al-ma'rifati billah, é do pouco conhecimento que nós temos de Allah subhanahu wa ta'ala. Se nós conhecêssemos verdadeiramente Allah subhanahu wa ta'ala, então deixaríamos Ele comandar nossa vida e estaríamos satisfeitos com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para nós. Então, são essas três realidades que nós devemos compreender. Portanto, procurem a satisfação, a paz espiritual na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala, na recordação de Allah tabaraka wa ta'ala, na recitação do Coran, tratando bem aos pais, aos vizinhos, aos familiares, tratando bem aos órfãos, se afastando de qualquer tipo de pecado, purificando os nossos corações da inveja, do ódio, do rancor, e ainda mais intensificar a prática de ações facultativas, porque como consta no hadith, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in", que o servo não se aproxima de mim com algo mais amado por mim, senão aquilo que eu tornei obrigatório para ele. E ele continua a se aproximar de Allah através da prática de ações facultativas, hatta ahbabtuhu, até que Allah subhanahu wa ta'ala passa a amar a ele. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. E se Allah subhanahu wa ta'ala amar a ele, então Allah torna-se os seus olhos, os seus ouvidos, os seus pés, as suas mãos. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala protege-te de todo lado. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. E se ele pedir a mim, eu certamente darei a ele. Se ele pedir refúgio em mim, certamente eu darei refúgio a ele. Então, aquele que pratica ações facultativas gera o amor de Allah subhanahu wa ta'ala para com ele. E aquele que Allah subhanahu wa ta'ala ama, jamais irá deixar a ele triste. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala irá permitir que a tristeza resida em seu coração. Por isso, vamos intensificar a prática de ações facultativas. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح أحوالنا في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى الصلاة.